É para mim um gosto particular aqui estar, porque esta iniciativa faz sentido em duas medidas. Pelo processo de construção e depois pelo conteúdo e os objetivos que persegue uma agenda digital local. Começando pelo processo, deixem-me só dar uma nota antes e dizer basicamente o seguinte: muitas vezes as pessoas, até os agentes públicos, se esquecem da importância revolucionária do digital. Vamos simplificar aqui o digital, envolvendo aqui todas as suas dimensões das TICs, do modo de funcionar. A verdade é que o digital encurta o território, encurta as distâncias físicas, a distância entre as pessoas, a distância entre as oportunidades, aproxima as pessoas, aproxima os serviços públicos de quem deles utiliza e com quem eles interagem, e aproxima as oportunidades. Construir uma agenda digital local é importante desde logo pelo processo. Tipicamente, e então quando estamos a falar de construir uma agenda digital para um nível euro-regional, estamos a falar de algo que está a meio da pirâmide, se quiser, deste processo da agenda digital. Desde o nível europeu ao nível local mais próximo, que será o municipal, temos aqui este nível de intermédio que é importantíssimo. É importantíssimo pelo seu efeito de integração, mas também pelo efeito de conversação entre agentes do território e entre agentes públicos e agentes não públicos, seja empresariais, do conhecimento, dos setores social, e é paradigma da construção de uma agenda digital local haver um fenómeno bilateral, o de cima para baixo, e portanto começamos tipicamente com as prioridades europeias, mas depois é absolutamente com uma função de integração, e a agenda digital para este nível euro-regional tem esta ideia de conseguir, como dizia aqui o Sr. Presidente da CCDR, tentar motivar os autarcas desta euro-região a desenvolverem depois localmente estratégias compatíveis entre si e que partilhem objetivos e por isso tenham ganhos a vários níveis, desde logo de escala, mas portanto tem esta função de integração que vai para além do exercício simples de construir um plano e um programa da agenda digital. Esta prática à qual o Eixo Atlântico se tem dedicado especialmente a construir esta relação transfronteiriça é particularmente saudável, não é assim tão frequente no país. Eu diria que temos hoje 2,5, 3 euro-regiões com alguma atividade relevante, e este caso do norte de Portugal, Galiza, é provavelmente um dos mais, se não o mais ativo, e portanto é uma iniciativa muito saudável que nos faz refletir e que traz à realidade algo importantíssimo que o digital torna evidente: é que os territórios não têm fronteiras no seu sentido funcional, e portanto olhar para esta dinâmica e construir a programação, estratégia, a ação, olhando ao território funcional e não às fronteiras administrativas, e pondo os agentes, mesmo os agentes públicos que têm fronteiras de atuação, a ultrapassar essas fronteiras de atuação, cooperando entre si e cooperando para além das fronteiras habituais, e neste caso até para além da fronteira nacional, é absolutamente decisivo. E portanto tem valor o que aqui estão a fazer, tem valor para além da construção do produto que aqui estão a fazer da agenda digital local. Eu gostava de aproveitar para saudar a CCDR Norte e o Eixo Atlântico como os parceiros portugueses deste esforço, por compreenderem esta visão de territórios que funcionam independentemente e para além das fronteiras, e de uma dimensão que é esta, euro-regional, que vai para além da fronteira portuguesa. Há também aqui uma importância extraordinária aqui na relação, já não do cima para baixo, e uma agenda digital euro-regional que tenta uniformizar, talvez uniformizar não seja bem a palavra certa, talvez integrar um pensamento e uma estratégia para uma região, mas também a outra dimensão,
que eu julgo, pelo que vou acompanhando desta iniciativa, que é importante, de baixo para cima. E o baixo sejam as autarquias e o que se faz em cada uma, e portanto é absolutamente fundamental envolver os autarcas do norte de Portugal, desde logo, na parte que nos é mais, pela qual somos mais responsáveis, neste esforço e nos seus contributos, mas o de baixo para cima não tem apenas autarcas e agentes públicos, como aqui foi bem dito, e portanto este processo, esta conversação aberta, esta governação participada, esta democracia aberta e integrada, concretiza-se também através destes instrumentos. E é tantas mais vezes por iniciativas dessas que ela é fortalecida. Não é apenas por termos órgãos, não é apenas por termos uma NUT 2, não é apenas por termos entidades intermunicipais, é por elas e por terem órgãos que o fazem, que são importantíssimos, meritórios, fortalecidos em legislação recente, mas é por fazerem coisas. E este exercício onde as autarquias, e não apenas, conversam com a sociedade e depois entre si e cooperam para trazer um pensamento e uma estratégia conjunta, é importante. E bate muito e encontra-se muito com uma das estratégias principais do Governo nesta área, que é a estratégia do intermunicipalismo e do reforço do intermunicipalismo. E, portanto, enquanto processo, esta iniciativa é muito meritória, merece o nosso apoio, motivação e interesse, e por isso, desde logo, a minha presença, mais não fosse para demonstrar isso, exatamente porque, desde logo, ao nível do processo, conjuga muito e bate muito com esta ideia e esta prioridade à construção do intermunicipalismo. Num mundo tão global como o nosso, com tantos desafios, os municípios, sendo uma unidade importantíssima, serão sempre pequenos demais, como tantas vezes o nosso país é pequeno demais para enfrentar sozinho os seus desafios, e, portanto, a importância da cooperação intermunicipal é decisiva, e este é um ótimo meio e processo para fortalecer e dar substância às instituições e ao processo intermunicipal que queremos aprofundar. Depois, falar um pouco da vantagem e do interesse da própria iniciativa. Porque é que é importante uma agenda digital local? Porque é que é importante ter uma agenda para reforçar o digital ao nível local? Eu diria, talvez, a melhor definição é porque nos aumenta extraordinariamente as possibilidades de agarrarmos e concretizarmos oportunidades. E eu aqui vou distinguir na ótica da governação pública e das autarquias locais, porque é que é bom para as autarquias locais a sua digitalização e a prossecução de uma agenda digital que tem estas dimensões de criações de rede, banda larga, ligação, capacitação das pessoas, infoinclusão, literacia, governação eletrónica. Porque é que tudo isso é importante para as autarquias? Por 3 ideias fundamentais. O digital permite a ubiquidade, ou quase, que permite muito mais fácil consegui-lo. Isto é, permite que o governo, seja o governo nacional, seja o governo local, se possa expandir a sua presença bem para além da sede do governo, a sede da CCDR ou a sede do município ou da freguesia. Chega e podemos ter, e temos já, e Portugal é um dos países mundialmente pioneiros na governação eletrónica. Não significa que não haja imenso a fazer, então no domínio da administração local há um trabalho muito grande a fazer, e as iniciativas de simplificação, do licenciamento zero, da indústria responsável, do regime do urbanístico, e são exemplos onde há muito a fazer ainda, mas com o digital o governo pode estar, na verdade, no limite, na casa das pessoas. E a interação, o guichê da administração. E esta vantagem, que tantas vezes é menos considerada pelo ator público, é um ganho extraordinário na qualidade do serviço e, portanto, na percepção das pessoas. É evidente que
houve sempre na história um elemento de exercício do poder pelo local do sítio onde o poder estava, pelo contacto humano e presencial. Isso é indispensável e continua a ser. Há um conjunto de tarefas que dependem ou que ganham com isso. Mas a maior parte das interações entre o cidadão, entre a empresa e a entidade pública, seja para um licenciamento, para um registro, para um processo de candidatura a alguma coisa, pode tantas vezes ser feita por interação digital. Ganha a autarquia que se capacita e que disponibiliza serviços e meios digitais. Não perde. Não ganha a autarquia que obriga todos os seus cidadãos a irem sempre ao guichê. É importante ir, é importante esse serviço, é indispensável e as autarquias que se preocupam com melhorar esse serviço ganham. Mas a aposta no digital, a possibilidade, desde logo, e só estamos ainda a falar no chamado front office, no balcão de atendimento, porque depois há uma outra dimensão atrás, no chamado back office, onde também a digitalização, como aqui foi bem dito pelo Sr. Presidente da Câmara, da digitalização dos processos e a capacidade de os tramitar, os ganhos de eficiência e da resposta, e também na poupança de custos, e por isso é dinheiro das receitas das autarquias que se liberta para fazer outras funções e designadamente outras tão importantes hoje como o apoio social. Esta aposta na digitalização tem ganhos na satisfação do cliente, tem ganhos na qualidade e na rapidez e na eficiência da decisão para a autarquia, na diminuição da sua despesa e, portanto, é uma aposta que faz todo o sentido, com ganhos, construindo por isso uma administração mais eficiente e mais próxima. E não se pode estar mais próximo do que ter, agora vou exagerar, o Presidente de Câmara sentado à nossa frente no computador na sala em casa. Mas é um bocadinho isso que nós fazemos. Reparem, grande parte das interações que nós fazemos hoje com a administração tributária, eu diria dos 3 principais impostos, IRS, IRC e IVA, nos 3, em todos eles, acima de 85% das interações e da entrega de declarações é feita já online, sem sairmos de casa. Portanto, temos o Senhor das Finanças sentado na nossa casa, no sofá, ao nosso lado, quando estamos ou no escritório de casa. Enfim, é uma imagem que possa, às tantas, não ser tão prazerosa, mas é isso que o digital permite. É trazer a administração para o nosso pé, com a vantagem, se calhar, de não o termos lá e resolvermos o problema na mesma. E, portanto, é uma oportunidade extraordinária para as administrações. Todas. E as autarquias têm um caminho grande a fazer. Estão apostadas nisto, mas há um caminho grande a fazer. Depois, há uma outra dimensão, essa talvez ainda menos explorada em Portugal, aliás, não é só em Portugal, no mundo inteiro, um bocadinho, que é a dimensão da administração aberta, onde é possível não apenas esta interação fácil, desmaterializada, mas também uma dimensão que hoje já começamos a ter em alguns circuitos comerciais, mas ainda pouco na administração pública, que é o reporte da percepção que houve pela prestação do serviço público, a sugestão, os comentários positivos e negativos. Já temos um bocadinho esse exercício, por exemplo, nas autarquias que têm orçamentos participativos, muitas vezes correm com uma grande base digital. Mas nós temos exemplos, por exemplo, na prestação e nas vendas, nas compras de muitos serviços, onde, vamos dar um exemplo, por exemplo, de quando se marca um hotel e se reserva um hotel através de uma plataforma. Vimos embora, 2 dias depois, recebemos um e-mail, por favor, deixe-nos aqui o seu feedback e deixe-nos aqui o seu comentário. E podemos, não apenas com isso, deixar algo que os outros veem, isso é importante sobretudo num contexto de mercado, mas pode ser muito importante ferramentas como esta para deixar
o reporte, a apreciação ou o próprio serviço público, ao seu gestor, que sabe, por isso, depois de terminar a interação, a sua ou a do seu serviço, qual é que é a apreciação da parte dos cidadãos e dos utentes dos seus serviços públicos. E, portanto, esta dimensão, que também é uma dimensão de transparência e de participação de uma relação mais completa, ciclo sempre contínuo na sua relação, dá possibilidades extraordinárias de melhoria dos serviços públicos. Temos aí, talvez, ainda um caminho ainda maior para fazer, com certeza. Mas são possibilidades que a tecnologia já dá, que alguns sistemas já utilizam e que pode ser uma realidade no futuro dos serviços públicos. Portanto, eu diria que a agenda digital local, na medida em que trabalha em vetores tão importantes quanto a permitir ao maior número possível de cidadãos um acesso rápido, banda larga, à rede e por isso a todos os serviços, na medida em que aposta na capacitação quer das entidades que têm serviços públicos, quer dos utentes, aposta na literacia, permite trabalhar e conseguir aqueles objetivos bons na ótica da administração pública e que são importantes e que fazem parte também da lógica da estratégia do Governo, reforçando a transparência da governação pública, melhorando a eficiência da gestão, aproximando a administração e os serviços públicos do Estado, mas não apenas, mas também da administração local dos cidadãos, portanto uma administração de proximidade. E depois, como um pouco reverso, mas não apenas um reverso disto, a agenda digital local é também importantíssima pelas oportunidades, e eu disse, talvez o tom, talvez o aspecto mais relevante da agenda digital local é a sua criação de oportunidades e a permitir concretizar oportunidades. Ora, para as pessoas, a agenda digital local, para as pessoas e também para as empresas, traz possibilidades extraordinárias, oportunidades extraordinárias. Eu diria, em 3 níveis. A infoinclusão. Eu, até parte longa da minha vida, da minha curta vida ainda, vivi no interior do país, no alto de uma montanha, na Serra do Caramulo, numa freguesia com nem 2.000 habitantes. Eu diria que estava, e lembro-me há 20 e tal anos, afastado de tantas coisas, tantas comodidades, tanta possibilidade, tanto conhecimento, tantas oportunidades. Nós, sobretudo nos territórios de baixa densidade e de muita baixa densidade, que também os existem nesta euro-região, e por isso é importante olhar para isto quando se constrói uma agenda digital local, as diferenças entre o território que aqui temos, porque o território à volta de onde nos encontramos agora é bem diferente de uma boa parte do território do Alto Minho, e portanto as possibilidades que a digitalização, não apenas na sua vertente física de construção de uma rede, mas também na inclusão das pessoas, traz para a realização de cada um enquanto indivíduo e dos seus projetos de felicidade, é uma diferença extraordinária. É um dos caminhos maiores que nós, e das estratégias principais que nós podemos trazer para combater a perda de coesão territorial, é a aposta no digital. Não chega, longe disso, não se pense que se resolve tudo com digital, de todo. Mas há muitos serviços, muitas oportunidades que se podem resolver aproveitando e maximizando as potencialidades que as ligações, as ferramentas e as capacidades digitais trazem. E, portanto, a info-inclusão, tornar um país mais integrado e mais coeso, têm na sua agenda digital um caminho decisivo. Depois também, como disse, da mesma maneira que é importante para a administração poder estar mais próxima dos cidadãos, agora voltamos ao contrário,
para o cidadão poder estar à distância de um clique, ou alguns mais do que alguns cliques, muitos serviços públicos, grande parte das interações que são possíveis, é importante. E aqui podemos ir as possibilidades do digital vão de tão longe quanto a interação com as finanças, com a plataforma de licenciamento, dos registros e notariado, mas, isto são conhecidos, hoje já se fazem operações cirúrgicas complexas telecomandadas. É evidente que nós não podemos fazer isso na casa de cada cidadão, como podemos fazer com as finanças. Mas o conhecimento, as melhores práticas podem estar muito mais próximas e podem ser levadas muito mais longe, de uma forma muito mais capilar, através disso. E com isso melhorar a qualidade de vida de todos. Portanto, é importantíssimo também pela aproximação, não só pela info-inclusão, mas também pela aproximação que o digital permite aos vários territórios. E depois, na perspectiva agora da realização profissional e económica, permite a cada um poder criar projetos, ideias, emprego e ser um ator global. É verdade que isto não dá para todos os serviços e equipamentos que se produzam, mas mesmo para as atividades económicas e os pequenos negócios que sejam de bens físicos transacionáveis, mesmo isso, as possibilidades da integração em rede podem transformar produtos absolutamente locais em produtos com o mercado mundial, aproveitando nichos por todo lado. Mas também há ótimas experiências da criação de mercados locais, baseados na informação que se gera através da internet. Às vezes, eu ainda esta semana estava a conversar e a reunir com um grupo de jovens empreendedores que querem criar uma dessas plataformas e me diziam: nós encontramos situações do tipo, numa cidade como o Porto, no segundo andar há uns pais que estão preocupados com o desempenho do filho em matemática ou em química, e no quarto andar há um jovem estudante na universidade que tem tempo para dar e que provavelmente era possível realizar ali uma transação económica e uma prestação de serviços, que se podem encontrar, que não se vão encontrar no elevador porque não falam, mas se podem encontrar numa plataforma digital. E, portanto, as possibilidades expandidas de preferências se encontrarem e com isso eliminarmos os custos de transação, que são de facto uma das barreiras principais à atividade económica e nos custos mais pesados no desenvolvimento económico português, a eliminação das barreiras e dos custos de transação é uma possibilidade extraordinária, permitindo também que as pessoas e as empresas se incluam economicamente no mercado mundial. E, portanto, a agenda digital é também por isso importantíssima. Bate e cruza também de novo com as prioridades do governo. Prioridades em que as autarquias são fundamentais neste, se pudermos chamar, um novo ciclo de agentes de desenvolvimento económico local. O seu papel como eliminador dos custos de contexto económico, dos custos de transação, não apenas nos seus próprios processos administrativos, mas também na criação e na aproximação e na dinamização dos mercados e das iniciativas empreendedoras. E, portanto, esta agenda digital local é um instrumento absolutamente decisivo para que depois, na sua implementação, esta missão nova das autarquias possa ser concretizada. Finalmente, a última palavra para destacar a importância que o novo quadro comunitário Portugal 2020, as perspectivas financeiras de 2014-2020 terão nesta matéria. E é verdade que apostar na agenda digital local e nas suas maneiras de concretizar desta forma
cruza absolutamente com, talvez, as duas primeiras prioridades do Portugal 2020. A primeira é a competitividade económica, a internacionalização. O digital, por tudo o que eu disse, não vou voltar a repetir para não vos maçar, permite ganhos de competitividade, acelera e permite novas vias de internacionalização da economia e dos agentes portugueses. Depois, também permite a capacitação e a inclusão social dos portugueses, que são as prioridades seguintes. Portanto, este é um caminho que, na estratégia geral do Governo, mas também nas prioridades para o próximo quadro de fundos comunitários, tem integral cabimento e, por isso, é um exercício importantíssimo de construir e depois de implementar. Saúde, por isso, estas duas instituições, todos aqueles que são participantes nesta iniciativa, desejar-vos sucesso neste projeto, porque o sucesso do projeto será o sucesso da Euro-região, dos seus autarcas, dos seus empresários e, acima de tudo, das suas pessoas, que são a razão de aqui estarmos. Obrigado.